Saúdes, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje quero deixar 5 versículos para a nossa meditação, que vai se encontrar no livro de Josué, o capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 12, que diz assim: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que eles tinham ordenado, e até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante o seu inimigo. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anatema do meio de vós. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Josué, irmãos, ele envia até Ai para observar aquela cidade, homens para espiar. Então a palavra do Senhor vai dizer que eles foram e voltaram a Josué e disseram que não precisava ir tantas pessoas para lá para guerrear contra aquele povo, porque era pouco homens que havia ali para guerrear. Então eles disseram 2 a 3 mil. Então Josué ele envia 3 mil homens. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens de Ai, eles guerrearam contra o povo de Israel e venceram. A palavra do Senhor vai dizer que eles feriram 36 homens daquele. E quando Josué ele sabe que eles foram destruídos, que eles não venceram aquela guerra, Josué ele rasga as suas vestes e coloca a cara no chão e pergunta a Deus por que aquilo tinha acontecido. Se eles eram maior do que aquelas pessoas da cidade de Ai. Então Deus ele fala a Josué que há entre eles anatemas, há maldições ali no meio deles, que um homem chamado Acã, um dos homens que subiram até Ai, trouxe para a sua tenda ouro, prata e uma capa babilônica. Então Deus ele manda Josué chamar aquele povo para saber quem foi que fez aquele pecado. Então Josué ele chama a tribo de Judá. E entre aqueles homens da tribo de Judá, a sorte cai exatamente a Acã. Então Josué ele manda Acã confessar que ele pecou contra Deus. E Acã confessa que ele pecou, que quando ele chegou lá, ele se agradou daquela capa da Babilônia, daquele ouro e daquela prata. E ele traz aquilo para dentro da sua tenda e esconde debaixo da terra da sua tenda. Então Deus ele manda Josué matar Acã e toda a sua família. E Josué ele apedreja Acã, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus gados. E a palavra do Senhor vai dizer que eles queimam ele, sobre ele, eles colocam as pedras. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é o pecado, é a mentira do meio do povo de Deus. Quando Acã ele sabia que aquilo não agradava a Deus, que ele não devia trazer nada para o meio do povo de Deus, que aquilo era maldição perante Deus, mas agradou os olhos de Acã. Ele confessa que se agradou da capa da Babilônia e do ouro e da prata, e ele traz para dentro da sua tenda, e ali Deus se ira. E Deus ele permite que ele seja derrotado, que eles não ganhem essa peleja por causa do pecado, por causa da maldição que estava no meio do povo. Aleluia. Porque enquanto houver pecado no meio do povo de Deus, irmãos, não tem como Deus abençoar. Não tem como Deus abençoar o seu povo se ele viver em mentira, viver em engano, viver fazendo aquilo que não agrada a Deus, usando aquilo que não agrada a Deus. Mas na maioria das vezes o ser humano o cristão prefere agradar a sua carne do que agradar a voz de Deus. Porque Acã sabia que aquilo era pecado. Ele sabia, porque ele era povo de Deus. Ele sabia que aquilo ali não ia agradar a Deus, mas ele disse a Josué: me agradou, Josué. Quando eu vi aquela capa, eu me agradei daquela capa.
Aí que está aí que está o engano. Aí que está o erro dos cristãos. É olhar para algo e se agradar. Mesmo sabendo que não agrada a Deus, mas ele se agrada e traz para ele. E permite viver com aquilo que não agrada a Deus. Ele mentiu. Ele roubou. E ele trouxe para o meio do povo de Deus aquilo que não agradava a Deus. E por causa dele, eles não foram abençoados. Por causa dele, eles perderam a batalha. Por causa de Acã. Por causa que agradou aos olhos de Acã aquilo. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não permite que eles vençam aquela batalha. Por causa daquele pecado que Acã tinha cometido. E hoje, nos tempos de hoje, não é diferente. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, o povo de Deus não é abençoado porque não quer tirar do seu meio aquilo que já desagrada a Deus. Prefere agradar a sua carne do que tirar da vida dela, da vida dele, o que é pecado, o que não agrada a Deus, mas prefere conviver com aquilo. Prefere agradar a si mesmo do que fazer a vontade de Deus, do que ser obediente. Onde muitos cristãos ainda vivem na mentira. Aleluia. Ainda vivem praticando obras que desagradam a Deus. Mentindo, se prostituindo. Idolatrando. Mas não tira do seu meio aquilo que Deus já tem revelado. Porque Acã sabia que aquilo era pecado, mas ele fez a sua vontade, se agradou aos olhos dele, ele trouxe para a sua tenda. E muitas das vezes nós não somos abençoados por causa disso. Que não queremos tirar de nós, não queremos tirar do meio da igreja o pecado, a mentira, o engano. E muitas das vezes queremos ainda que Deus ele abençoe de todo jeito, mas não é assim. Deus ele não vai abençoar aquele que está na mentira. Deus não vai abençoar aquele que está enganando, que está roubando. Aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, Deus ele não vai abençoar. Josué foi um homem escolhido por Deus. Esse povo era povo escolhido de Deus, mas se tinha mentira no meio deles, se tinha abominações, aleluia, se tinha uma maldição diante deles, Deus não abençoava. Deus não permitiu que eles ganhassem a peleja contra o povo de Ai. Aleluia. Porque com Deus ninguém brinca. Se Deus fala que não pode, não pode. Se Deus diz que é pecado, que é abominação, não pode, porque é pecado perante Deus. Mas o problema do cristão é esse. É querer agradar a si mesmo. É querer agradar a sua própria carne, agradar os seus olhos. E desagradar a Deus. E por isso, muitas das vezes, nós não somos abençoados. A nossa vida não vai para frente. Porque a palavra do Senhor é bem clara em Isaías 1, versículo 19. Que se nós quisermos e ouvirmos a voz do Senhor, nós comeremos o melhor da terra. Mas isso é para quem quer obedecer. Mas isso é para aquele que quer ouvir e ser obediente à voz de Deus. Acã não quis obedecer à voz de Deus. Acã preferiu agradar os seus olhos, agradar a sua carne, do que ser obediente a Deus. E por causa disso ele pagou preço. Ele foi morto, apedrejado, ele e sua família, queimado ainda. Por causa que ele preferiu agradar a si mesmo e não dar ouvido e não ser obediente à voz de Deus. Então, para que o povo de Deus seja abençoado, para que o povo de Deus ele prossiga avante, debaixo das bênçãos de Deus, da prosperidade, tem que ser obediente à voz de Deus. Tem que tirar do nosso meio aquilo que não agrada, a mentira, a fofoca, o desengano, a idolatria que tem no meio do povo de Deus. Aleluia! Porque muitas das vezes, irmão, o povo de Deus acha que idolatria é uma imagem pregada na parede e não é. A idolatria, irmãos, é até idolatrar um pastor, um cantor, isso também é idolatria. Aleluia! E aquilo que Acã fez, aleluia, subiu a ira de Deus sobre aquele povo. Desceu a ira. Aleluia, porque pode ser escolhido,
Pode ser ungido de Deus, mas se não for obediente para Deus, Deus ele não abençoa, ele não prospera. Pode falar línguas, pode saber cantar bem, mas se não for obediente, não adianta nada. Porque Deus quer obediência e não sacrifício. Deus quer que nós sejamos obedientes à lei dele, à palavra dele. Aleluia. Então, para que eu e você sejamos abençoados, temos que ser obedientes à voz de Deus. Se Deus disse não, é não. E temos que fazer a vontade dele. Aleluia. Então, fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus ele abençoe, que Deus venha ter misericórdia de nós, para que nós venhamos fazer a vontade do nosso Pai, não a nossa vontade. Então, fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.